Olá, tudo bem com vocês? Então, já estudamos, já tivemos videoaula, já tivemos a primeira, a segunda. Vocês voltaram? Leram o material? Entenderam? Tá tranquilo? Conseguiram acompanhar as duas aulas? Ok. Então, caso tenham dúvidas ou não tenham acompanhado, então volte às aulas anteriores, vejam novamente quantas vezes forem necessárias. Se a dúvida persistir, pergunte ao tutor no fórum, que nós tentaremos auxiliá-lo, porque isso é importante, você tem que entender esse processo, todas as aulas, ok? Agora iniciaremos a nossa terceira aula, a unidade 3, que vai tratar sobre normas de apresentação de trabalho acadêmico. É um pouco mais profundo. O principal que teremos aqui é a referência. Referências bibliográficas utilizadas, citações. Então, quais são as regras para isso? As notas de rodapé, citação, referências. Então, hoje falaremos sobre isso e espero que fique claro para vocês. Na unidade 3, dividiremos aqui em duas aulas, a terceira e a quarta aula. Por quê? Bom, é uma temática um pouco ampla, então teremos muitos exemplos a mostrar, por isso dividimos a aula. Então, nessa aula, focaremos nas normas para referência. Na próxima aula, explicaremos sobre citação e também notas de rodapé. Então, vocês já perceberam que todo trabalho acadêmico sempre tem as referências. Já perceberam isso? Com o nome de autores e livros pesquisados. Então, vocês farão também as referências. Então, vamos utilizar o passo a passo, as regras para isso. Devemos acompanhar essas regras. Essas regras são só daqui? Não, é a nível mundial. Nós temos normas. Temos também a ABNT. E o que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, todo trabalho acadêmico, ele precisa seguir essas normas. Essas normas são padrão para todos. E por que seguir? Qual é o objetivo disso? Então, oriento a vocês, quando forem fazer trabalhos, no contexto profissional ou mesmo estudantil, é interessante que faça as referências, porque depois ficará mais fácil para que você possa saber onde você encontrou o livro. Onde você encontrou o documento pesquisado? Então, temos várias normas. Então, aqui no Brasil, temos normas específicas, onde coloca-se a editora, o livro, vários itens a ser colocado na referência. Então, essas informações constantes na referência vão auxiliá-lo a encontrar o material pesquisado. Onde encontrar esse material? É um livro? Onde? Uma revista? Então, vai auxiliar de forma mais fácil você encontrar esse material. Então, isso é muito importante.
Qual documento que você vai pegar? Um livro, uma revista? Então você tem que pegar referência, tem que colocar referência. Caso seja um artigo, então lá você vai ver quem é o autor e se esse autor você quiser pesquisá-lo novamente. Então, através da referência lá no artigo, você vai poder ler materiais desse autor. Então, isso vai auxiliá-los. A referência, ela tem também a referência bibliográfica e também temos outros tipos de referência, podemos ter de internet, DVD, YouTube, dentre outros. Tudo isso nós temos referência e vocês precisam saber como colocar essa referência. Como vai apresentar essa referência? Então, no artigo que vocês farão, é muito importante que peguem as informações. Viram? O primeiro item a ser colocado, o autor, depois o título, depois o ano de publicação, depois o local, logo após a editora, o ano, viram? Então, eu expliquei aqui sobre a referência. Então, como esse material utilizado foi encontrado, onde ele foi encontrado. Então, nós temos normas para colocar essas informações na referência. Viram ali a estrutura? Essa estrutura é padrão. Um item seguindo o outro. Primeiro, colocamos o nome do autor. Vejam o exemplo. Viram? Coloca-se o autor, logo após o nome do livro ou da dissertação, o trabalho. Viram? Então, coloca o título, logo após. Aqui utilizamos o Capovilla e sabemos que tem várias edições. Então, você deve colocar qual das edições? O primeiro? O segundo? Caso for 3, tem que especificar qual dos volumes. Viram? Se o livro tiver vários volumes, precisa colocar. Mas caso não, caso tenha somente um, por exemplo, Ronice, pega-se um livro dela e coloca. Então, como é um volume só, não precisa colocar essa informação. Então, logo após, coloca-se o número da página. Depois, coloca o local. Coloca-se a cidade junto com o estado. Precisa colocar esses dois itens. Logo após,
coloca-se a editora. Qual a editora? Qual a editora que publicou o livro? E logo ao final, coloca-se o ano. Não coloca-se o dia, coloca-se o ano. Ok? Ficou claro? Então temos aqui itens, um seguindo o outro. Não podemos mudar essa ordem. Essa ordem é a correta, é a padrão. Se não tem outros volumes, colocamos um volume. Não precisa se colocar volume, mas a ordem tem que ser essa. Por exemplo, uma revista. Pesquiso em uma revista, então eu não vou colocar vários números. Eu vou colocar o número referente àquele material que foi utilizado. Caso você utilize vários, aí você vai colocar o que você colocou. Então, se utilizou uma, duas, três, quatro, você coloca todos, mas se utilizou só uma, coloca somente uma. Então, vocês já viram aqui que tem essas normas e são padrão. E tem os itens que devemos seguir. Agora vou detalhar aqui para vocês, no que tange a referência, como devemos falar sobre o autor. Quais são as regras para o autor? Então, vocês viram? Agora vamos falar sobre o autor, como colocar o nome do autor. Então, coloca-se o sobrenome em letras maiúsculas, depois vírgula. Por exemplo, o meu nome seria Lima, maiúsculo, vírgula, Marisa Dias. Seria assim. Por exemplo, temos autores com nomes compostos. Por exemplo, Silva Júnior. Então, temos dois nomes. Então, como colocá-los? Viram? Então, de acordo com a regra, colocamos o nome, um tracinho, outro nome, vírgula e o restante da informação. Se o autor do livro, este no caso é o organizador do livro. Vocês conhecem o livro Estudos Surdos, que tem do 1 até o 5? Então, é organização, feita por Ronice. É um compêndio de materiais, sendo que um é o organizador. Então, temos uma regra para isso. Viram? Então, você vai colocar o nome, entre aspas, org, porque o livro não é dele, ele foi o organizador. Um outro exemplo agora. Se eu utilizo um documento, uma lei, um decreto de uma determinada instituição, por exemplo, do MEC, que não tem o nome de uma pessoa específica, como faria para colocar na referência?
coloca-se o estado, nesse caso aqui Minas Gerais, vírgula, o órgão, no caso Secretaria de Educação. Se estamos falando de lei, aí coloca-se Brasil, vírgula, e especifica a lei. Agora mostrarei a vocês sobre citação. Quais são as regras? Como é que funciona o ano de publicação? Como colocar? Então, sobre a citação, você deve colocar da seguinte forma. Viram? Pode estar em itálico ou negrito. Se for um título curto, você coloca. Logo após, 2 pontos. Agora vou mostrar. Vou explicar para vocês como coloca-se a edição. Então, o livro ele é impresso por várias vezes. Pode acontecer isso. Cada vez que a editora faz essa impressão, tem que marcar se é a primeira, segunda ou terceira edição. Com isso pode-se mudar a capa, pode-se fazer adequações no texto. Se é a primeira edição, não precisa colocar. A partir da segunda, coloca-se. Viram? Viram ali a edição? Vai mostrar quantas vezes o livro foi publicado. Onde foi publicado? Então, devemos ver onde ocorreu essa pesquisa. É uma pesquisa de mestrado? Foi em Minas? Onde ocorreu? A pesquisa ela foi feita onde? E onde foi impressa o material? Então, temos regras para isso. Vamos mostrar aqui como colocar a informação da editora. Vocês viram que eu falei aqui a respeito do local onde foi publicado? Então, se foi uma tese, uma dissertação, deve-se colocar o local. Viram o local? A cidade ali, Montes Claros. Não precisa do estado. Agora, caso haja cidade com nome duplicado, então é interessante colocar esse detalhe, a sigla. Então, coloca-se a editora, no caso, coloca-se ED. Viram? É simples. Com relação à data, qual a regra para isso? Qual a norma? Caso você não tenha essa informação, você não tenha o local, como você vai fazer? Veja. Vou mostrar para vocês
como se faz normalmente. Por exemplo, se for 2.000, coloca-se 2.000. A maioria das pessoas coloca-se somente o ano. Então, vamos acompanhar. Então, essa informação aqui vocês precisam guardar. Agora, por exemplo, vamos supor que você utilize uma revista na sua pesquisa e lá não consta a editora, lá não tem essa informação do local. Então, como vai se fazer? Coloque-se o autor, as demais informações e como vai fazer no caso que não tem a cidade, sendo que esta é a informação importante. Perceberam? Então, acompanhamos essa informação, por exemplo, S.LN. Então, significa que está faltando informações. Agora, mostraremos as normas referentes à numeração à página. Então, de acordo com a publicação de determinado livro, temos uma paginação. Mostraremos agora a referência nesse ponto. Então, conforme já estudamos, sabemos que as normas existem e são iguais, devemos segui-las. Então, temos que colocar ali o nome do autor, página, alguns detalhes em itálico. Então, a referência, ela tem esses itens, essas obrigatoriedades. Cada documento, cada pesquisa que você faz, quer seja um livro ou outro, tem uma forma adequada de fazer a referência. E isso é padrão. A referência precisa seguir essas normas. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa, um texto, então você vai colher informações de um livro, por exemplo. Vamos supor que seja de documentos diferentes, livros diferentes. Livro é bem tranquilo. Alguns documentos você pode pegar em sites. Então, nas referências, você vai perceber que são diferentes. Então, assim como já falamos, com relação a livro, já temos conhecimento sobre essa referência. Então, vamos lá no livro, pegamos a última página e colocamos. Aqui temos uma referência de livro, como normalmente ocorre. Mas se você pegar algo da internet, perceberam? Coloca-se o site
Precisa colocar também o dia, a data que você acessou e pegou essa informação. Se, por exemplo, uma lei, a lei da Libras, por exemplo, que foi publicada em 2002. Então, quando você vai acessar essa informação na internet, você vai referenciar como acesso em. É necessário que se coloque o dia, o mês e o ano. Então, material que você utilizou, tese, dissertação, você vai fazer essa referência. Veja, temos aqui as normas e é muito importante, quer seja de tese ou dissertação, você deve segui-las. Veja. Então, coloca-se ali o local, a instituição. Viram? Coloque-se o departamento. Então, sempre que vocês forem utilizar consultas de tese, dissertação eletrônica, então deve-se colocar a universidade, o departamento, e deve-se colocar, igual antes, o endereço eletrônico. Coloca seu endereço eletrônico, o dia de acesso, dia, mês e ano. Então, agora eu mostrarei para vocês as normas específicas para dicionário, dentre outros. Veja agora. Mostrarei a vocês sobre a referência quando se consulta monografia. Se a monografia está em um site, veja. Perceberam? Então, temos as normas próprias para trabalhos acadêmicos, artigos, temos normas específicas. As normas para artigos, vejam. Agora trataremos sobre outro tipo de artigo. O artigo de jornal, de outros, que não é o acadêmico. Então, a forma de colocar referência em um artigo, ele é diferente no sentido de que não tem editora.
Lembra que estudamos? Eu falei sobre artigos, sobre revistas, anais, palestras e as diferenças entre eles, as mudanças entre eles. Então agora, sobre jornais, como colocamos? Uma vez que não tem editora. Vejam. Então, viram? Coloca-se o endereço referente ao jornal, o dia, o número da página. Isso é importante ser colocado. Então, quando colhemos dados de outros eventos, de palestras, de trabalhos, congressos, por exemplo, temos os anais. Veja um exemplo. Viram? Então, ali temos normas de vários trabalhos, desde apresentações simples, resenhas. Vejam um exemplo. Então, para esclarecer, primeira coisa, o mais importante é que, ao colocar a referência, precisa-se ater a todos os detalhes. Então, quando você vai colocar uma referência de uma resenha, então tem um modelo ali e não pode ser modificado. Tem a referência, tem um modelo específico, assim como eu falei antes. Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. Mostrar essas normas. Comunicação pessoal. Como é isso? Em uma sala de aula, o professor está ali e eu faço anotações da sua fala e eu preciso colocar essas referências. Em um congresso, em uma palestra, o assunto me interessa, então não houve publicação, mas o assunto foi interessante, eu preciso sim colocar essas referências. Então, com relação a documentos, leis, decretos, vejam um exemplo. Antes eu falei para vocês sobre palestras, citações, referências sobre essas. Viram? Essa informação precisa ser colocada, comunicação pessoal, porque não houve uma edição desse material. Então, você deve colocar. Então, vários documentos, leis, dentre outros, são diferentes. Vejam um exemplo. O principal é que você coloque ali o local, nesse caso Brasil, e coloque que é uma lei federal e o número da lei.
De qual cidade é essa lei? É uma lei municipal, é uma lei estadual, federal? Então você deve colocar. Se for de Montes Claros, não pode colocar só a sigla MG. Você deve colocar o nome da cidade, Montes Claros. E marcar que é da cidade de Minas Gerais. Isso é muito importante. Você deve colocar posteriormente o número da lei. Vejam. Uma citação de lei, por exemplo, você coloca ali Brasil, vírgula, Lei 10.436/2002, e logo após você vai falar que essa lei reconhece a Libras como língua de comunicação entre surdos e ouvintes. Logo após você coloca o site. Vocês já utilizaram livros, textos para citação, mas vocês também podem utilizar vídeos do YouTube, fitas, dentre outras estratégias com relação à língua, a Libras. Então pode-se utilizar outras estratégias, pode-se ver vídeos no YouTube. Então deve-se colocar referência também. E essa referência, ela é diferente. Se for uma entrevista, que é legal também, então deve-se colocar a referência. Então, caso vocês pesquisem fitas, cassete, vídeos, vejam. Perceberam? Primeiramente, coloca-se o nome do vídeo e depois as informações. Então, essa é uma norma que deve ser seguida. Então, caso vocês façam uma entrevista e queira utilizá-la como citação, a entrevista pode ser colocada como citação e você vai colocar referência, coloca o nome do autor, coloca o nome do entrevistado. Por exemplo, caso a entrevistada seja Maria, então você vai colocar o nome dela juntamente com o nome do autor, no caso, Marisa. Então, tem alguns trabalhos que eles não foram publicados. Então, uma tese, uma dissertação, e que você queira utilizar, ou uma palestra que não foi publicada. Então, ela ainda não foi publicada. Então, é um trabalho que ainda não foi finalizado. Então, você pode colocar a nota de rodapé. Coloque o nome do autor, coloque essa informação que você não colocou na referência, porque o trabalho não foi publicado. Então, isso você coloca lá na nota de rodapé. Então, estamos finalizando essa nossa aula da unidade 3. Na nossa próxima aula, continuaremos nossos estudos. Não esqueçam do conteúdo trabalhado aqui. Dúvida sobre referência, tente tirar essas dúvidas, tente clareá-las. Vocês devem sempre estudar, utilizar os materiais, a apostila.
porque esta vai auxiliá-los a entender melhor e acompanhar, porque eu sei que esse conteúdo da referência não é fácil, tem muitos detalhes, são normas que devemos acompanhar. Então é bom que você volte às nossas videoaulas, junto com material de apoio, para que fique mais fácil para que você possa entender e acompanhe melhor as nossas aulas. Bom estudo! Aproveitem, leiam, vejam os exemplos, tentem organizar, tentem fazer, peguem outros livros e tentem fazer a referência desse livro, pratique, isso é bom. Então, boa aula para você e até a próxima!